Fala, galerinha mentorizada, voltei. E a gente continua falando aqui sobre Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 9394 do ano de 96. A gente no vídeo anterior mencionou sobre o apelido dado a ela, expliquei todos os contextos, né, históricos, todas as raízes históricas para que se culminasse, né, no texto final dessa Lei de Diretrizes e Bases. E aí eu terminei o vídeo lançando um desafio para você, né? Então, como vai ser o desafio? Eu vou explicar melhor agora, né, para você aí como vai funcionar. É o seguinte, no primeiro dia você vai estudar o artigo 1º, 2º e 3º. Então você vai se comprometer em ler esse texto e você vai criar uma questão. Os alunos da mentoria têm acesso ao nosso banco de questões. E aí você vai criar uma questão lá. Os alunos da mentoria já entendem como que é isso. E aí, se todos os alunos construírem uma questão, a gente tem aí pelo menos um simulado a ser reproduzido, a ser confrontado. Obviamente que eu sempre reviso as questões lá. Bom, beleza. No dia 2, você já vai dar um salto, vai estudar do artigo 4º ao 19º. Percebam que aqui você vai avançar um pouco mais, porque esses aqui eles têm uma densidade, uma incidência maior em concurso. No dia 3, você vai estudar o artigo 20, 21, 24 e 26, tudo que diz respeito à educação básica. E vai criar questões também. Aqui eu destaco que a ênfase é no artigo 12º, tá? Então é importante ficar ligado nessas dicas que eu estou dando aqui de ênfases, tá bom? E aí, é o seguinte, vamos lá. Vai criar duas questões também, de uma a duas questões. O dia 4 você vai trazer a questão da educação infantil, vai estudar a educação infantil. E assim, aqui tem um erro, né, gente? Dia 5, dia 6, dia 7 e dia 8. Poxa, Johnny, você falou que era um desafio de 8 dias. Sim, de 8 dias. Esse dia 8 aqui, que na verdade seria um dia 9, só consta da questão das disposições finais, gerais e transitórias. Não estão relacionados até aqui, lê os artigos não relacionados até aqui. Significa o seguinte, tem umas disposições aqui que normalmente não caem. Então, de fato, o desafio mesmo é só para 8 dias. Porque o nono é aquela coisa meio que de ler a bibliografia, sabe? Você vai ler a bibliografia, só que na verdade não é bibliografia, é o final da lei. Então, passar o olho. Mas esses 8 dias, então eu simplifiquei para você, ó. Esses 8 dias aqui são os dias cruciais aí para o concurso, tá bom? São os dias que você vai definindo aí o conteúdo da LDB. E assim a gente vai, sem muitas voltas, já cair no texto da lei. A gente vai trabalhando aqui o texto da lei, trazendo para vocês o artigo 1º. O artigo 1º diz o seguinte: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, na organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Significa que a educação abrange todos esses espaços, tá? Que eu acabei de mencionar. Abrange processos formativos que se desenvolvem nesses espaços aqui. Então, é importante você lembrar desse texto, porque aqui ele está dando, né, o legislador ele está trazendo a definição da educação. O que a educação abrange? Abrange todos esses processos formativos que vão se desenvolver nesses espaços aqui, ó, tá? Na vida familiar, também no trabalho, também nas manifestações culturais e também nas instituições de ensino e pesquisa, enfim, todos esses aí, beleza? Dito isto, você já entendeu aí o artigo 1º. O parágrafo 1º ainda trazendo aí o artigo 1º, mas o parágrafo 1º vai dizer que esta lei disciplina a educação escolar, que vai se desenvolver predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então ele vai tratar da educação escolar. Até aqui simplificado para você, ó. Predominantemente, tá? Isso quer dizer que pode ter outra forma, em instituições próprias. O que o parágrafo 2º traz para você? Que deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Inclusive, os meus alunos que estão seguindo o cronograma que eu trabalhei aí com vocês, eu trouxe essa menção aqui várias vezes, eu fiz menção lá no nosso conteúdo sobre as DCNs, de Educação Profissional Tecnológica.
Eu falava desse vínculo com o mundo do trabalho, com a prática social, tá bom? Então vamos lá. Então você sabe que tem que estar vinculado ao mundo do trabalho e prática social. Gente, já vi isso aqui aparecer em prova, hein? Fica ligado nisso aí também. O artigo 2º, gente, é o que tem, talvez o que tenha mais índice de cair em questões, assim. Quando ele traz aí a questão. O artigo 2º e o artigo 3º. Por isso que eu pedi lá no nosso desafio, eu falei para vocês o seguinte, ó. Eu pedi para que vocês trouxessem para lembrança de vocês, lá no nosso desafio, que no primeiro dia vocês iam estudar o artigo 1º, 2º e 3º. Não foi isso? Então, fique atento a isso aí, não é à toa, porque eu separei um dia específico para trabalhar isso. É porque tem um motivo. Esse motivo é justamente pela importância dele, deles no caso, desse dia aqui, e eu estou falando dele aqui, enquanto o dia é reservado para esses 3 artigos, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pelo artigo 2º, vamos continuar aqui pelo nosso artigo 2º, falando da importância dele. A educação é um dever da família e do Estado. É só da família? Não, é da família e do Estado. Inspirada nos princípios de liberdade e de ideais de solidariedade humana. Já vi também falar isso aqui de individualidade, a banca colocar individualidade humana, ou inspirados no princípio de meritocracia, e aí o aluno errar, tá? Ficar na dúvida. Ou inspirados no princípio de competitividade, não. É inspirado no princípio de liberdade e ideais de solidariedade humana. Então, qual é a finalidade? A finalidade é pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Pleno desenvolvimento para o educando, preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Esse tripé aqui, ele vai sustentar a finalidade da educação nacional. Então você tem o pleno desenvolvimento do educando, PDE. Você tem o preparo para o exercício da cidadania, eu vou chamar de PEC. E você tem o QPF, QPF, que na verdade é AQPF. Ok? Nunca mais você vai errar. PDE, PEC e QPF. Então, pleno desenvolvimento do educando, preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. É para isso, que a educação se propõe aí, para essa função tripartite, digamos assim, para essa tripla finalidade. Beleza, Johnny, qual é o artigo que você acha que eu não posso deixar de estudar? O artigo com mais incidência em prova é esse. Se tem um artigo que eu considero como muito importante para qualquer concurseiro que vai estudar Lei de Diretrizes e Bases, é esse aqui, artigo 3º. Gente, artigo 3º é carta marcada em qualquer concurso. Quando vocês forem ver aqui comigo questões, vocês vão perceber, não só comigo, como a professora Gisele, outros professores que também vão trabalhar aqui comigo, a resolução de questões, vocês vão ver como aparece o artigo 3º. Inclusive nas aulas que eu tive com o professor Paulo, eu mostrei isso, vocês vão poder ter acesso aqui também, tá? Vamos lá. E quem não tem acesso vai poder ter acesso lá no canal do YouTube, tá bom? No canal do YouTube tem vídeos gravados nossos aí, falando sobre essas aulas aí, sobre esses tópicos importantes. Bom, mas vamos falar sobre o artigo 3º e a importância dele. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Através desse título 2 está trazendo aqui os princípios. Gente, tenho que decorar? Tem que, infelizmente, tem que decorar isso aqui. Ou pelo menos lembrarem dos textos, da essência do texto. Por exemplo, igualdade de condições para o acesso e permanência. Cara, você tem que saber isso. Você tem que ter uma igualdade de acesso e permanência. Condições de acesso e permanência. Você tem que ter uma liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Essa ideia aqui, Gente, já vi muitas questões aparecendo brincando com essa ideia aqui, de pluralismo de ideias e de concepções. Já vi banca colocar uniformidade, homogeneidade de ideias, e de concepções. Então, já vi muito isso aí aparecendo, tá, gente? Já vi muito essa ideia aqui, tá? Respeito à liberdade e apreço à tolerância.
A ideia de respeito, a ideia de tolerância e o apreço à tolerância também é importante ficarem ligados nisso. Coexistência de instituições públicas e privadas, isso significa que elas podem coexistir, tá? Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Ó, vem aqui comigo. A gratuidade do ensino público é somente estabelecimentos oficiais, tá? Não existe aqui um princípio que é a gratuidade de ensino em instituições privadas. Vamos falar disso. Cuidado, porque eu já vi isso aí aparecer. A valorização do profissional. Gente, já vi questão de botar assim, desvalorização do profissional de educação escolar. Aí o aluno fala assim, poxa, não, o que está no texto da lei é isso. Então ele não olha o desvalorização e cai numa pegadinha. Então é bom ficar atento nisso aí também, tá? Vamos ver a continuação aqui dos princípios. Essa aqui é campeã também, aparecer em prova. Gestão democrática do ensino público. Aqui eu friso a importância de você se atentar que a gestão, assim como a gratuidade, né, do ensino público, a gestão democrática do ensino público. Johnny, se eu tenho lá a minha escolinha da Tia Teteca, como costumo dizer, e a gestão democrática não é feita, né, na minha instituição privada, eu estou contrariando o princípio da LDB? Não, porque a gestão democrática ela só está prevista na lei aí, né, na legislação dos sistemas de ensino, as do ensino público. Tá? Ela que está prevista como princípio. A do ensino privado não está previsto. A garantia do padrão de qualidade é um princípio. Tem uma educação de qualidade aí. A garantia da experiência extraescolar significa que eu vou valorizar aquilo que o aluno traz, né, da comunidade, da experiência dele com as famílias, com os movimentos sociais. Até porque eu vou querer justamente um outro princípio que está aqui, ó, é a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Como eu vou fazer uma vinculação, aqui já é um macete, ó. Como eu vou fazer uma vinculação da educação escolar, né, com o trabalho, com as práticas sociais, se eu não vou valorizar aquela experiência extraescolar? Já vi banca colocar assim, valorização da experiência intraescolar. Não. A intraescolar, obviamente, você vai valorizar, mas é um princípio previsto na LDB, no artigo 3º, é você valorizar a experiência extraescolar. É aproveitar aquilo que tem